Olá para você, meu nome é Leandro Gardini, eu sou compositor de trilhas sonoras e eu também estou aqui na TV Relacionamento. É uma estrela que sempre brilhou e que precisava ter esse holofote. Ai, Leão, juro por Deus. Ela é minha amiga há uns... Eu não vou falar o tempo, né? Não, nós somos amigos de verdade. Viu? Essa menina aqui já trabalhou comigo no Melhor da Tarde, lá na Band. Era eu, Astrid, Aparecida e ela. E era muito bom, né? Era uma delícia. Maravilhosa, né? De grande índice de audiência no Ibope. Exatamente. Obrigada, meu amor. Linda. Dignidade já. Vamos nos ver, de repente até sentar no mesmo sofá. Olá, Antônio Fagundes, como vai? Tudo bem, tudo bom. Esse ano para você foi um ano glorioso, né? Atuar com o seu filho deve ser uma das coisas mais gostosas que você guarda aí no seu repertório, não? A gente já tinha feito outras coisas, mas é sempre bom. É como se fosse uma renovação. Sempre bom. A gente sempre tem coisa para aprender na vida, né? Wolf Maia, Natália Timber, qual a importância para você de um prêmio que valoriza a cultura, o empreendedorismo e a comunicação no Brasil? Nós estamos muito encantados com São Paulo. Nós temos um espetáculo muito importante, 33 variações, que são as variações de Beethoven. Natália faz a protagonista que conta essa história, um espetáculo sofisticado, cultural, erudito, eu diria até. E São Paulo tem sido um público mais interessante do Brasil. Então nós estamos totalmente encantados, apaixonados, rendidos a São Paulo, gratos a São Paulo. E esse prêmio eu ofereço à cidade de São Paulo, que tem esse tamanho, que tem essa generosidade e que tem essa força cultural que nos encanta e dá um exemplo a todo o Brasil. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque tenho a honra de entrevistar uma musa exemplar, pessoa maravilhosa, Flávia Bandeira. Gratidão, viu? Mas Muito gratidão obrigado. a minha. Ele é maluco, gente. Ele insistiu muito para eu estar aqui. Não que eu não quisesse. Não que eu não quisesse, mas eu achava, ai, tô meio cansada desse negócio todo, que a gente não vou mais. A Flávia Mandetta é a mesma que a Flávia Feola. Eu só mudei, eu me explicando ele. Olha, a Flávia que eu conheço gostava muito de TV. Gostava não, né? Acho que quando a gente gosta, a gente gosta. Verdade. Foi mais para te provocar mesmo. Ah, eu sei. Aí depois eu falei, putz, esse japonês, ó. Mas que bom. Cá estou. Perfeito. Ô, Flávia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Em que momento que você começou a gostar desse universo de televisão, tá? Explica muito esse teu olhar, o que faz toda a diferença em você, comparando com qualquer outro tipo de apresentador ou apresentadora, é o seu olhar, tá? Você tem um carisma assim, maravilhoso, eu diria que até mágico. Deixa ele falar. Pode falar, tô gostando. Eu não vou falar mais nada. Então conta pra gente. Vou contar, Kendi. Kendi, eu nasci em São Paulo, na Promatre Paulista. E acho que desde pequenininha eu gosto de televisão. Minha avó disse que quando eu tinha uns 2 aninhos, ela tinha que colocar uma mesa daquelas de centro na frente da televisão, aquelas bem antigas, que tinham som embaixo, aquelas enormes. E que começava a TV, que eu corria para frente da TV e ficava ali. Quando tinha escola de samba, eu ia lá e ficava dançando. Acho que eu sempre gostei. Eu acho que é uma coisa de DNA. Quando você nasce propenso a fazer alguma coisa. Seja um médico, seja um jornalista, seja um grande administrador, um empresário, seja o que for. Eu acho que a gente nasce com aquilo. E nunca imaginei que pudesse trabalhar com televisão, mas eu sempre fui uma excelente vendedora. Eu gosto... Sempre bonita. Obrigada, você que é gentil. E eu gosto de ter contato com as pessoas, de conversar, de falar. Eu gostava desde pequenininha de ouvir as histórias do meu pai, da minha mãe, do meu avô, dos meus tios. Não entendia nada, mas eu gostava. Então eu gosto de descobrir as coisas
e sei perguntar muito bem. Eu acho que essa é uma característica que me destaca um pouco, né? De tudo o que eu pudesse fazer. O que é legal, sim. Olha, tem um assunto tal. Você não só pesquisa, mas você cria uma empatia. Assim, o que as pessoas gostariam de escutar? Exatamente. Essa é a premissa básica. Se você quer trabalhar com televisão, você não pode estar querendo aparecer. Se você quer aparecer, você vai para a carreira de modelo, você vai para a passarela, você vai virar uma grande atriz, um ator. Mas eu acho que você precisa se colocar no lugar do outro e questionar como se você estivesse falando com alguém que está no hospital, que acabou de perder um parente, uma pessoa que desistiu de tudo na vida, uma pessoa que perdeu o seu grande amor, o seu filho, pessoas que estão com dificuldade de arrumar emprego. Então você tem que ser um diferencial, porque não é o repórter não é um cara que faz comédia, né? Ele não está lá para fazer humor, ele está lá para informar. É um L, gente, é um L. O telespectador, o entrevistador e o entrevistado. O entrevistado, eu sempre digo que é um produto. Você tem alguma coisa, eu preciso vender a sua imagem, vender o seu produto, vender o seu conteúdo para quem está assistindo. Se eu conseguir isso, eu faço com que aquele meu telespectador compre a minha audiência, permaneça no meu canal, permaneça assistindo aquilo que eu estou falando, e isso gera Ibope, que é o quê? É como se você estivesse num shopping. Se você atende bem aquele seu cliente e faz uma boa venda, ok, você conquistou. Mas se você trata de qualquer jeito, como se você fosse mais importante do que ele, aí o cara sai e vai para uma outra loja. Aí o que acontece na TV? Muda-se o canal. Então é isso que você precisa ter. Você precisa saber quem está do outro lado e tem que ser uma coisa automática. Esse negócio de estudar sobre o tema, eu estudo um pouco para não fazer papel de idiota, né? Mas eu acho que se eu souber demais, eu deixo de fazer as perguntas básicas que realmente interessam para quem está assistindo. É verdade. Porque você pode ser um grande prefeito, mas se eu ficar falando só de política, poxa, tem tanto canal falando só de política, só de coisa chata. Então, por exemplo, quando eu entrevistei o Geraldo Alckmin, que hoje é o nosso vice, entrevistei o Geraldo Alckmin, eu perguntava, nossa, mas o senhor está sempre chique, né? Que legal, quem é que escolhe sua roupa? Onde o senhor compra? O senhor tem alguma superstição, estamos perto do Natal, o senhor tem alguma superstição, por exemplo, usar os unders, né? As roupas íntimas, de cor, Então era isso que o entretenimento sempre me fazia. Isso que aguça a curiosidade das pessoas, né? É um diferencial. Exato. Se eu fizer sempre as mesmas perguntas, ou se eu quiser ser inteligente em uma pergunta, eu posso estar deixando escapar uma grande oportunidade, uma chance de informar para quem está do outro lado e de repente movimentar uma coisa que você nem esperava. Às vezes aquilo que você fala para quem está do outro lado pode gerar um grande negócio, pode gerar um novo empreendedor na área, você pode, enfim, eu acho que é por aí. E aí na televisão, eu vim depois que eu trabalhei na Globosat. Perfeito. Eu fui trabalhar no programa Circuito Night and Day, que era um programa, uma revista eletrônica, que era apresentada pelo Celso Russomano. Ele virou deputado e eu fiquei no lugar dele como apresentadora, porém era também diretora comercial. Legal, e cobria vários eventos também, né? Tudo. Fazia turismo, eu fui para Antônio Prado, que foi sede daquele filme O Quatrilho Grande, que foi pro Oscar, né? Perfeito. Então essa coisa toda eu fazia. E ia sempre com esse olhar curioso, que às vezes a gente trabalha tanto dentro de um conteúdo aqui, por exemplo, Candy, para estar aqui, gente, movimenta-se uma estrutura, movimenta-se tempo, conteúdo, não é fácil, né? Então, às vezes, você não tem tempo de estudar ipsis literis um tema ou uma pessoa que você vai entrevistar, mas aí é que tá, assim é melhor. Se você tiver boas perguntas interessantes, consistentes, que façam com que você revele, sem às vezes a pessoa querer aquilo que você quer passar, aí é que é o pulo do gato. Então, você não precisa ser bonito, você não precisa ser nada, você precisa ter curiosidade e vontade de passar para o outro informação. Perfeito. Eu acho que é. Você pode contar um pouquinho da tua experiência na Band? Na Band foi sensacional. Quem me levou para lá foi o Hélio Vargas, que hoje é o diretor do Luciano Huck.
E o Hélio Vargas era da câmera 5, era ele, o Elias Abraão, o irmão da Sônia Abrão, o ex da Sula Miranda, Mas não lembro lá. o ex, e o Gugu. Então eram eles que faziam parte da câmera 5. E uma vez eu estava entregando um programa na Band, mas que não era para a Band, era para o Canal 21. Era um programa chamado Circuito Express. Era tipo um shop tour da vida. Okay. E eu estava passando na catraca e ele estava saindo. Ele, o que você está fazendo aqui? Eu fiz, não, o que você está fazendo aqui? E ele, não sei o quê. Eu comecei a conversar e sempre com essa verve toda que eu tenho, sou muito... Aí ele começou a olhar assim para mim, Kendi. Eu, o que é? Fala, tchau, Hélio, eu tô atrasada. Ele, o que você está fazendo? Eu tinha saído do TV Fama. Você entrevistou tanta gente legal, o Faustão, você é tão boa. E o programa de turismo, cadê? Não sei o que eu fiz, não. Ele fez, me dá uma semana, eu tenho um negócio legal para você. Esse uma semana virou um mês e ele acabou me convidando para fazer parte do programa Melhor da Tarde, que na época era apresentado pela Astrid Fontinelli, Leon Lobo e Aparecida Liberado. E esse programa era um programa de 2 horas, depois ele passou a ter 4 horas de duração, ele fazia São Paulo e depois Brasil, e eu era a repórter de lá. Com 2 semanas eu consegui um pico de audiência de 6,8. Isso é competência. Fazendo uma matéria com a suposta namorada do senador Suplicy, e lá eu, para chegar no conteúdo que a pauta me pedia, eu estava lá com o meu câmera na favela de Heliópolis, gente, uma das mais perigosas de São Paulo. E chegou uma hora que o carro já não andava mais, ficava uma vielinha, assim, que nem você tinha que descer do carro, andar com câmera, com tudo. O que essa mulher está fazendo aqui? O que eles querem gravar aqui? E eu fui indo devagarzinho, gente, olha que legal. E fui com esse meu olhar até ingênuo. Entendeu? Infantil, curioso. Né? E aí eu fui, mostrei a comunidade, eles foram me levando, mostrei a parte social, educativa, que essa Vanessa, que era a suposta namorada do senador Suplicy, na verdade era uma menina que estava vivendo uma história com uma pessoa que da política foi relevante para o senador, e ele foi assistir uma peça que essa menina estava fazendo dentro da favela de Heliópolis. Aí ele pegou, deu uma boneca para ela, uma Suzy moreninha. E aí todo mundo na imprensa falando, ganhou uma boneca do senador, você está namorada. Eu disse, gente, não deu nada disso. Eu fui e resolvi. Quando eu levei essa matéria, a editora falou, você está louca, é muita coisa. Você está contando uma história para chegar... para mostrar, a única parte interessante é quando você mostra o quarto dela e a boneca lá. Eu fiz, mas não é isso que a gente tem que mostrar. A gente tem que desmentir essa matéria da revista Quem e falar a verdade. É isso que eu contei. Mas só que lá na hora eles me separaram do meu câmera, eles me ameaçaram veladamente dizendo, cuidado, se você não passar o conteúdo que você está gravando, porque nós já estamos cansados disso, a pessoa vem, fala que vai falar de uma coisa e mostra o rato atravessando a rua e não é isso que a gente quer. Então, se você não mostrar o que você está gravando, você pode tomar cuidado. E eu fiquei com medo, falei, não, consigo. Mas a gente só tem X minutos para editar. Eu fiz, então me dá aqui. Eu sabia tudo que eu tinha gravado. Eu não tinha produção de externa, era eu, o Rezende, Carlos Rezende, que tinha 33 anos de Band, de câmera, e o Catarino, que hoje é câmera, ele era o assistente. E eles... Era essa a minha equipe, né? Eu dependia deles e eles de mim. E eu falei, pode deixar que eu vou fazer uma edição aqui nesse X tempo, fiz uns ops, deu 6,8. Nossa, isso daí... Só que a diretora me chamou, Flávia, eu preciso falar com você. Eu fiz, fiz tudo errado, eu vou ter que fazer do jeito que mando, estou ferrada. Ela, parabéns, você 6,8. Aí eu, ufa, isso é bom? Eu nem sabia se isso era bom, se não era. Aí foi um crescente, depois de 2 meses, o Rogério Galo, que era o diretor artístico, o ex-namorado da Adriana Galisteu,
O Rogério Galo me chamou e falou, agora você vai ser repórter de entretenimento da casa, vou te aumentar em 50% o salário, e ganhava muito dinheiro, e comecei a fazer matérias não só para o Melhor da Tarde, mas para Olga Bon Giovanni, para Otávio Mesquita, saí em todos os programas, Gilberto Barros, Marcos Mion, foi tudo nessa época de Band que a Band explodiu. E aí eu tive muitos, consegui deixar a emissora em segundo lugar. Você só consolida o segundo lugar quando você tem o Ibope, tem a estatística, depois entra o consolidado. Perfeito. Se você durante 5 minutos consecutivos consegue manter o segundo lugar, aí você pode divulgar que você atingiu o segundo lugar no Ibope. Então eu trabalhava com tudo isso. Depois fiz o TV Fama. Sim. Com o Nelson Rubens. Eu fiz um programa de turismo chamado Cartão Postal, patrocinado pela Nívia, Samsonite, Embratur, Rodão. Quem era o presidente da Embratur na época era o Caio Luiz de Carvalho, né? Que hoje é diretor do Arte 1, que era antigo canal 21, virou Arte 1, que foi presidente da SP Tours, que era um conhecer de turismo e chancelou meu programa, que falava só sobre o Brasil mesmo. Era um programa muito legal. E você aprendeu muito também, né? Eu continuo aprendendo. Principalmente agora, Kendi, nessa transição da TV aberta para o digital, as plataformas, você com streaming, sim, toda essa coisa diferente. A gente precisa se adequar demais e ser muito rápido também, porque ninguém aguenta mais conteúdo. Então, vamos falar bem rápido. Perfeito. E depois aí, qual foi o maior desafio que você encontrou na sua vida? Na minha vida, como profissional? Como profissional. O maior desafio foi nessa última temporada na Rede Brasil de televisão, dirigindo vários programas de pessoas como Décio Pitinini, Nani Venâncio. A Nani Venâncio tem um programa diário, é uma revista feminina, ao vivo, 2 horas. Só que é uma emissora pequena, então na época eu era diretora, mas eu fazia o conteúdo, as fichas de mão, eu organizava toda a dança, todo o balé do estúdio. Também fiz o Décio Pitinini, não só com o E10, que era um programa de entrevistas, ele muito exigente com relação aos entrevistados, quem entrevistaria. E o outro programa do Décio, que era o Curtas e Quentes, que era um programa de curtas e quentes fofocas sobre celebridades nacional e internacional. E dirigi a Rosana Beni que tinha um programa chamado Dimensões, que era sobre espiritualidade, também fui diretora dela. Então eu dirigia tudo isso e ainda tinha um programa sobre o mercado de luxo, que era o Circuito Society, onde eu gravava as peças, tipo, já estavam me chamando de Amauri de Saia. Que as minhas matérias são muito Amauri Júnior, assim. Esse programa que você achou que era mais assim, o seu jeitão, a sua cara? Ou não? Eu acho de turismo? Eu acho que os dois. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que eu mandei muito bem no turismo, fazendo a mesma coisa, só que vendendo outro produto, que era o Brasil. Né? São 1.690 cidades com potencial para turismo, então eu tinha um programa... Nossa, durante quantos anos, né? Mais de 3 anos inéditos falando sobre essas regiões maravilhosas. Então, não importa. Agora, com celebridade já é uma coisa que eu aprendi na raça. Eu não estudei rádio e TV, não fiz nada disso, a minha profissão é outra, mas eu comecei com televisão e foi uma coisa sensacional. Eu adquiri um amor, assim, pela informação. Eu gosto de informar. Perfeito. Entreter, né? Maravilha. Ô Flávia, nós estamos aí nos três finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes. Opa! E está convidada para ser uma das apresentadoras da TV. Ah, gente, olha que carinho. Com muito carinho, tá bom? Com certeza, Kendi. Olha, a nossa parceria aqui já é de longa data, a gente pode dizer, né? Eu admiro muito esse cara. Esse cara é inteligente, sensível, tem visão do negócio, é um engenheiro de tecnologia, gente, entende muito bem de tudo que faz e faz com muito amor. Eu é que te admiro, eu desejo o maior sucesso para você
na TV Relacionamento, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, se relacionar. Bons relacionamentos geram bons negócios faturamento, que ninguém vive sem o aqué. Faz-me rir, din-din, money, milão, pila. Perfeito. Você pode deixar suas redes sociais? Sim, gente, Instagram, Flávia.Mandetta. Perfeito. Instagram, Facebook e agora, gente, TikTok. Estou falando lá do Big Brother Brasil. Vocês vão morrer de rir comigo, porque eu não deixo barato. Gratidão, tá? Toda Muito minha. feliz. Sucesso. Obrigado. Um beijo, gente. Como é que é o nome do programa mesmo? Você é top. Ah, você é top! Você é top! Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então para essa incrível, sofisticada e maravilhosa Flávia Mandetta, nós trazemos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.